Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. O destaque dessa semana vai para o nosso Copom, nosso Comitê de Política Monetária, formado pelos diretores do Banco Central, que decidiu reduzir a nossa taxa básica de juros em meio ponto percentual. Agora a nossa Selic está em 13,25, depois de permanecer aí um bom tempo estável em 13,75. E isso dá início a um ciclo de corte da nossa taxa básica de juros. No comunicado logo após a reunião, o Copom avisou que, se mantendo o cenário de inflação benigna, nós teremos mais 3 cortes na Selic, também de meio ponto percentual, o que faz com que a nossa Selic possa encerrar esse ano em 11,75. No início aí havia uma divisão no mercado em qual seria a magnitude desse corte, e até o próprio Comitê de Política Monetária ficou aí dividido. Foi 5 votos a 4 por esse corte maior de meio ponto percentual. E coube ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dar esse voto de Minerva a favor desse corte maior. Porém, o bom humor do mercado foi aí turbulento devido às notícias que vieram dos Estados Unidos. A Fitch Ratings, que é uma agência de classificação de risco, que na semana passada havia elevado a nota do crédito brasileiro, rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos. Do AAA, que é aí a nota máxima de crédito, rebaixou para o AA+. De acordo com a agência, esse rebaixamento se deve aí à deterioração que a dívida americana vai sofrer nos próximos 3 anos e, além disso, ao aumento do endividamento do governo central. Isso acabou azedando o humor nas bolsas ao redor do mundo e acabou fazendo com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana em uma leve queda. O nosso Ibovespa encerrou essa semana em leve queda de 0,57%. A queda do nosso Ibovespa se deve aí ao mau humor internacional e também a uma queda do minério de ferro, que caiu bastante essa semana, sofreu uma queda de 6%, e encerra cotado aos $108,50 a tonelada, devido aos dados ruins da China e à espera aí por novos estímulos econômicos, mas que ainda não vieram. A China anunciou aí que vai ter novos estímulos, principalmente no setor imobiliário, mas pesou também as ações da Petrobras. A Petrobras relatou aí uma queda no lucro de 47%. Além disso, a demora da Petrobras em reajustar os preços da gasolina e do diesel, mesmo com o barril de petróleo subindo bastante no mercado internacional. Aliás, fechou mais uma semana em alta. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra com uma alta de 3%, cotado aos $86,10. E isso aí acabou desanimando os investidores em relação à Petrobras. E a Petrobras tem um peso muito forte no nosso Ibovespa. Mas mesmo assim, a queda do nosso Ibovespa foi muito menos acentuada do que nas bolsas internacionais. Mas o Copom trouxe principalmente um impulso aí para a renda fixa. O DI para janeiro de 24 encerra essa semana com uma queda de 0,14 pontos percentuais, cotado aí a 12,61%. O IMA geral, que encerrou o mês passado com uma alta de 0,98%, só nessa semana teve uma alta de 0,33%. Já o IRFM, que mede aí os pré-fixados, encerrou o mês passado com uma alta de 0,89% e teve essa semana uma alta de 0,31%. Nós tivemos ainda a divulgação da produção industrial de junho, que veio com uma alta de 0,1%. A Petrobras ainda elevou o preço do querosene de aviação em 4,3%. E nós tivemos uma notícia de que Brasil e Arábia Saudita firmaram aí uma parceria no intuito de trocas de tecnologia referentes ao agronegócio, o que pode trazer aí investimentos e mais um impulso para o agronegócio brasileiro, que tem sido o carro-chefe do nosso PIB esse ano. Falando ainda dos Estados Unidos, além do rebaixamento da nota pela Fitch Ratings, nós tivemos ainda uma emissão de mais aí de 100 bilhões de dólares em títulos da dívida, em títulos com vencimento superior a 10 anos, o que surpreendeu aí um pouco o mercado. Não era esperado uma emissão tão grande desse tipo de título lá nos Estados Unidos. Nós tivemos ainda a divulgação do payroll, que é o índice de emprego urbano por lá.
Ele veio com uma criação de 187 mil vagas de emprego. Veio aí levemente abaixo das 200 mil vagas de emprego que eram esperadas. As bolsas dos Estados Unidos caíram forte essa semana. O S&P 500 encerra com uma queda de 2,29%. A Nasdaq caiu 2,99% e o Dow Jones caiu 1,13%. Falando agora da Europa, nós tivemos a divulgação da inflação da zona do euro. O CPI, que é a inflação ao consumidor, registrou aí uma queda de 0,1%. No acumulado dos últimos 12 meses está em 5,3%. Vem em linha com o esperado. Já o PIB da zona do euro veio com uma alta de 0,3% no segundo trimestre, um pouquinho acima daquilo que era esperado. Se esperava uma alta de 0,2%. Nós tivemos ainda no Reino Unido a decisão da taxa de juros do Banco Central de lá, que decidiu elevar a sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. A taxa de juros do Reino Unido agora está em 5,25%. A bolsa lá na Europa também sofreu essa semana. O Stoxx 600 encerra com uma queda de 2,43%. Nós tivemos ainda a decisão da Arábia Saudita e da Rússia, que vão manter no próximo mês o corte na produção de petróleo. A Arábia Saudita vai manter aí o corte de 1 bilhão de barris diários, enquanto a Rússia vai manter um corte de 300 mil barris diários. Tudo isso para tentar elevar o preço da commodity no mercado internacional. Lembrando que o petróleo vem subindo aí há cerca de 4 semanas seguidas. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos índices de inflação lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação da ata da última reunião do Copom. E temos também a divulgação do nosso índice oficial de inflação, que é o nosso IPCA. Fica a expectativa também pela tramitação aí das pautas econômicas no Congresso Nacional. A reforma tributária, que foi aprovada na Câmara antes do recesso, foi entregue ao Senado essa semana. Além disso, o novo arcabouço fiscal, que foi aprovado no Senado, mas sofreu aí algumas alterações, volta para a Câmara e precisa ser aprovado lá novamente. Mas ainda não existe uma previsão de quando que ele começa a tramitar lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado e até a próxima semana.